com convidados especiais. Geral, o seu programa de entrevista. Visão Geral, oferecimento, farmácia de manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Aniversário Savenhago, no mundo de Harry Potter com super ofertas. Apresentação, Alberto César. Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos aqui chegando com o nosso programa Visão Geral pela Rádio Brasil de Campinas, sempre com convidados especiais, assuntos extremamente interessantes e pontuais. Hoje vou conversar com o Dr. Pedro Qualiato, mais uma vez e sempre com muito prazer. Ele é especialista em Direito da Saúde e Direito ao Consumidor. Mas o assunto hoje é sobre legislação brasileira de fomento ao esporte, especialmente na formação e apoio aos atletas olímpicos e paralímpicos. Isso já para o próximo ciclo, hein? As Olimpíadas de Los Angeles 2028. Como as leis das loterias, Bolsa Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte, Lei das Apostas Esportivas. Vamos falar tudo sobre isso. E olha, eu mesmo que sou do esporte há tanto tempo, vou aprender muito hoje aqui no programa com toda certeza. Doutor Pedro, inclusive, é um atleta amador. Eu, ao contrário, sou um atleta profissional. Eu só corro se me pagam. Como ninguém paga, não tenho corrido, tá certo? Fazer o intervalo e volto na sequência pra gente começar a nossa entrevista aqui. Aguarde instante só. Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. Visão Geral, oferecimento, farmácia de manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Aniversário Savenhago, no mundo de Harry Potter com super ofertas. Qual é a fórmula da saúde? Quem vive a saúde com precisão de miligrama afirma que a saúde não tem uma fórmula, tem muitas. Saúde é tudo aquilo que deixa sua rotina imensamente feliz. A fórmula da saúde está no sorriso das crianças, na alegria do almoço de domingo, no abraço carinhoso da mãe, no encontro com o grande amor. E para você aproveitar tudo isso, a Fórmula e Companhia trabalha com precisão e rigor para que seu medicamento seja exatamente como seu médico prescreveu. Ligue, faça um orçamento 0800 111 1747, 0800 111 1747. Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. 1h03. Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Visão Geral. Apresentação, Alberto César. Doutor Pedro Qualiato, especialista em Direito da Saúde e Direito do Consumidor. Tudo bem? Que bom, que prazer falar contigo. Como é que vai? Oi, Alberto, boa tarde. O prazer é todo meu, é sempre um prazer participar aqui do seu programa com seus ouvintes. Muito bem, doutor Pedro. Hoje nós vamos falar sobre legislação brasileira de fomento ao esporte. Tem muita lei que protege e muita lei que ajuda as pessoas ligadas ao esporte, os atletas, amadores, enfim. Como é que é? Roberto, o direito à prática esportiva, o direito ao esporte, ele foi previsto na Constituição de 1988, artigo 217, que fala que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Formais e não formais significa esporte de alto rendimento, paralímpico, olímpico, mas também significa esporte como meio de inclusão social, esporte como meio de lazer, esporte como forma de educação. Deste artigo da Constituição, derivaram leis federais. A primeira delas, a Lei das Loterias, de 2001, já tem aí quase 24 anos. Essa foi a primeira lei que tem um dispositivo que delimita e que define que um percentual do valor arrecadado de todas as loterias esportivas, loterias do Brasil, esportivas ou não, será destinado ao fomento do esporte. Tá? Dessa lei de 2001 até 2024, milhões e milhões de reais foram destinados para o Ministério do Esporte e foram utilizados para o fomento do esporte paralímpico e do esporte olímpico. Entendi.
Eu falei aqui para atleta amador, mas atleta profissional também. Também para prática. Vai desde a reforma de uma praça esportiva, essa verba, até o custeio dos atletas olímpicos, nos Jogos Olímpicos, nas competições internacionais. Clube de futebol tem algum direito nisso? Clube de futebol, ele tem os seus próprios regulamentos e as suas próprias... talvez o futebol olímpico, o esporte olímpico e o futebol amador, o futebol como meio de inclusão, talvez algum projeto esportivo relacionado ao futebol em uma comunidade mais carente possa sim ser beneficiado. Eu sei, por exemplo, que em Campinas a própria Ponte Preta conseguiu dinheiro do governo para a construção de um centro de tratamento, né? Eles falavam de IMAP naquela época, não me lembro exatamente, que se tornou ali quase que um hospital, efetivamente. A Ponte Preta, inclusive, na época, estava muito bem. Hoje nem sei efetivamente como está. Mas ela teve governo, teve lei de incentivo para poder fazer esse tipo de coisa. Então, devem ter, né? Os clubes devem ter essa oportunidade. Provavelmente a Ponte Preta conseguiu o incentivo do Estado através da Lei de Incentivo ao Esporte, que é outra lei de 2006, que promove essa parceria público e privada. Você pré-aprova projetos que tem uma série de requisitos. Esses projetos, se qualificados, eles podem receber verbas do governo, que na verdade não é do governo. Essas verbas são destinadas pelos particulares, empresas e pessoas físicas, que destinam um percentual do imposto de renda, que ao invés de ir para a União, eles destinam para projetos pré-aprovados de prática esportiva. Como é que funciona isso, doutor Pedro? Por exemplo, eu enquanto pessoa física, digamos que eu tenho que pagar lá 10 mil, um número aqui para a gente entender, 10 mil reais de imposto de renda. Se eu doar 7 mil para o esporte ou nesse segmento, eu vou pagar só 3. É assim, mais ou menos, a grosso modo? A grosso modo, dessa forma, funciona assim, mas para que você faça isso... você precisa primeiro saber que existe um percentual máximo que você pode destinar para os projetos. Para pessoas físicas, salvo engano, é 7% do seu imposto de renda. Então, dos 27,5%, por exemplo, que você teria que pagar, 7% você pode destinar para projetos esportivos pré-aprovados pelo Ministério do Esporte. Você escolhe o projeto pré-aprovado e você declara na sua declaração de imposto de renda que você destinou aquele percentual do seu imposto de renda para esse projeto esportivo. E as empresas da mesma forma, né? As empresas da mesma forma, um percentual um pouco mais baixo. Para as empresas é de 2% do seu imposto de renda. E toda essa verba, todo esse orçamento, uma vez aplicado nos projetos, ele é fiscalizado pelo Ministério do Esporte, fiscalizado pela Controladoria Geral da União, para verificar se a destinação está sendo correta. Pra não ter fraude, né? Exatamente. Agora, doutor Pedro Qualiato, é possível se viver no Brasil só com essas leis de incentivo às pessoas que são ligadas ao esporte? Alberto, é possível, mas é um malabarismo por parte dos atletas e dos treinadores, enfim. Existe a Bolsa Atleta, que é uma lei de 2005, que estabelece um pagamento mensal. É uma bolsa, não chega a ser um salário, mas é uma verba para o custeio dos treinamentos e das viagens dos atletas. Esses valores variam de R$500 para os atletas iniciantes, atletas estudantis, até R$16 mil para os atletas que estão bem ranqueados entre os 20 primeiros colocados dos rankings mundiais das suas modalidades. Então, quem, por exemplo, está lá no topo, vai receber em torno de 16 mil por mês. São poucos, mas esses poucos recebem. Existem. Olha só, e é preciso comprovar todas as despesas ou não? Pegou o dinheiro, faz o que quer? Você tem que comprovar, não é algo que dá e você faz o que quer. Você tem a verba, ela é destinada, mas você precisa utilizar essa verba para o custeio da sua... Tá, tudo bem, mas e se o cara fez os cálculos todos lá, aí esse mês deu 12 mil, mas eu vou receber 16, eu preciso arrumar 4 aqui. Não, acho que eu não conheço exatamente a prestação de contas, como funciona, mas não acredito que precise ser devolvido. É diferente de um projeto institucional, enfim, de uma associação. E como é que a pessoa faz para requerer essa Bolsa
essa Bolsa Atleta? Ela precisa estar filiada a alguma federação de esportiva, estar competindo para demonstrar que ela está qualificada, ela tá e não é só competidores internacionais. Essa Bolsa Atleta, esses valores eles variam para competidores e atletas de nível nacional, nível internacional, atletas paralímpicos, atletas iniciantes, estudantis, e para cada nível existe um percentual, um valor que é dado, que varia aí entre R$500 e R$16.000. Para os atletas paralímpicos, por exemplo, são R$3.400 por mês, para que eles possam ajudar no custeio das competições e dos treinamentos e etc. Existem outras bolsas e outros valores que os atletas podem acumular. Por exemplo, a Lei de Incentivo ao Esporte, que é esse que a gente acabou de falar, que é a parceria pública-privada, ela fomenta associações e projetos esportivos que também podem conceder bolsas de lei de incentivo ao esporte para atletas olímpicos, paralímpicos e atletas profissionais. Então, um atleta ele pode ter a Bolsa Atleta, ele pode ter também pela associação, ele pode ter pelo governo, isso aí é cumulativo. É cumulativo, é um malabarismo, porque o atleta precisa estar sempre apresentando resultados, sempre buscando, muito antenado em relação a meios de fomentar a sua atividade, mas o atleta também, outra alternativa, além da Lei de Incentivo ao Esporte e a Bolsa Atleta, é procurar patrocinadores. É claro que a gente sabe da dificuldade, mas existem empresas que investem pesado em patrocínio de atletas amadores, olímpicos e paralímpicos. Agora, doutor Pedro Colhato, isso tem prazo? Porque você falou que tem que estar competindo, tem que estar atuante e tal, mas a idade chega para todo mundo. Tem um determinado momento que o cara que corria 100 metros em 12 segundos, ele vai correr 12 metros em 100 segundos. A situação muda. Como é que é? Tem prazo isso? Infelizmente para os atletas, sim. A vida útil, é cruel dizer, acho que usar essa expressão, mas a carreira do atleta de alta performance, ela tem um prazo de validade, que varia aí de 8 a 12, 13 anos, dependendo da modalidade. E o atleta só vai estar qualificado apto a receber esses incentivos enquanto estiver competindo. Talvez depois, como treinador, ele também possa se beneficiar de alguma forma. E a pessoa, olha só que eu vou te colocar, bom, doutor Pedro, você me conhece, né? Nós temos assim, nossa conversa de bar, né? Aí, de repente, o cara se dedica exclusivamente ao esporte durante 10, 15 anos, recebendo e tal. Mas ele não trabalhou, porque ele ficou dedicado realmente ao esporte. Aí, então, ele não tem mais competição, não recebe mais, vai pensar em aposentadoria. Esse tempo todo ele perdeu. Não, para critérios de aposentadoria, os atletas devem estar atentos para se filiarem ao regime da Previdência Social, por exemplo, desde cedo. Não só eles, mas acho que como qualquer profissional. Eu não sei exatamente qual é o tempo necessário de contribuição para um atleta se aposentar, mas é algo que o atleta deve, após a sua vida esportiva como profissional, continuar contribuindo como treinador ou como participante de alguma equipe, né? E continuar com as suas contribuições para que ele possa ter a aposentadoria, pelo menos pelo INSS, depois do final da sua carreira. A gente ouviu agora e acompanhou, né, e torceu muito pelo Brasil nas Paralimpíadas. O Brasil ficou na 5ª posição, eu acho que foi um destaque assim fantástico, né? Melhor do que a Olimpíada normal, né? Aliás, na Olimpíada normal fomos razoavelmente bem em algumas modalidades e tal, mas na Paralimpíada fomos muito bem. E o que acontece? O Brasil parece meio que na contramão do que deveria ser. O Brasil não tem tantas leis de incentivos, de inclusão e essa coisa toda, e ainda assim fomos muito bem. Como é que se explica? É um contraste muito grande, né, Alberto? Se a gente analisar a 5ª colocação entre os países na Paralimpíada e analisar um ranking recente que foi divulgado de inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais, inclusão na sociedade.
nós fomos o 60º país no ranking mundial. Número 60. Isso mostra algo que a gente já sabe. A impressão que eu tenho aqui no Brasil, as políticas públicas, elas existem. A gente tem lei que incentiva as empresas a contratarem pessoas portadoras de deficiência. A gente tem lei que obriga as empresas de transporte a adaptarem os veículos para... Nós temos essas leis. Porém, essas leis, o meu sentimento é que elas não têm uma eficácia, elas não são aplicadas da maneira que deveriam, tá? Então, a impressão que eu tenho é que talvez careça de uma fiscalização maior no Brasil para que as leis, as políticas públicas sejam, de fato, efetivadas, para proporcionar, quem sabe um dia que nós não possamos ser o 5º país mais inclusivo do mundo em termos de pessoas portadoras de deficiência. Seria legal até que isso se invertesse. Poderíamos ser o 5º, não importa na Olimpíada ficarmos, né, na 60ª posição. Quer dizer, é esporte, a gente torce, mas realmente o social tem que sempre vir em primeiro lugar. Deixa eu fazer o intervalo, doutor Pedro. Na sequência a gente retorna aqui com a nossa conversa. Voltamos já, meus amigos. Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. A turma toda vai querer participar do mundo de Harry Potter no aniversário Savenhago. A cada R$50 em compras, o cliente Saviganhe recebe um pacote de figurinhas. E ainda tem as melhores ofertas do ano. Confira! Filé de peito, Big Frango ou Copacol, quilo no nosso cartão R$18,90. Banana nanica, quilo R$4,95. Batata de primeira, quilo no Saviganhe, R$3,98. Arroz Pop, 5 quilos, R$26,90. Aniversário Savenhago. Venha comemorar no mundo de Harry Potter. Tem aí o Vecom Moradas Hortolândia 1. Casas prontas com 2 dormitórios em loteamento fechado. Localizado próximo ao Paço Municipal. Qualidade, segurança e financiamento facilitado pela Caixa. Visite a casa decorada na Central de Vendas Vecom, Rua Argolino de Moraes, 435, ao lado do Ortofácil, ou nos chame pelo WhatsApp 19 99 895 8456. 1h18. Rádio Brasil. Visão Geral. Apresentação, Alberto César. Estamos de volta com o nosso programa. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Qualiato, doutor que é especialista em Direito da Saúde e Direito do Consumidor. Estamos falando aqui sobre leis de incentivo ao esporte. Doutor Pedro, as bets invadiram o Brasil. O mundo, não vou nem entrar em detalhe, mas as bets invadiram o Brasil. Há tempos a gente sabia que era tudo internacional. Agora, com a regulamentação, na teoria, vai sobrar muito dinheiro para se investir no esporte, né? Perfeito, Alberto. Essa é a expectativa. Com a aprovação da lei das bets, mais de 130 empresas já se credenciaram junto ao governo federal para operarem no Brasil. A taxa desse credenciamento, só para se ter uma ideia, é de R$30 milhões por empresa. Então só aí a gente já tem quase R$1 bilhão arrecadado, só nesse momento inicial. 30 milhões para fazer inscrição? Vale por 5 anos, é uma licença que as empresas, é uma outorga, a palavra é outorga, que as empresas obtêm do governo federal. Cada empresa vai poder operar até com 3 marcas mediante essa outorga, por 5 anos no Brasil. 5 anos depois isso aí deve ser renovado. Uma nova outorga. Então, de repente, a gente tem que acreditar que é uma coisa extremamente séria, né? Não é para qualquer aventureiro, né? Vai ser bastante fiscalizado, é um setor bastante sensível da sociedade, pode trazer grandes benefícios, mas também tem alguns pontos mais sensíveis, né, como possibilidade do vício do jogo patológico, a chamada ludopatia, como a questão da fraude, da manipulação de resultados, que precisa ser educada, evitada, enfim. Mas o fato que a parte boa, a parte da arrecadação, ela é algo significativo. Estima-se que, por ano, essa atividade no Brasil possa gerar mais de R$10 bilhões para os cofres do governo federal, tá? A gente está falando aqui numa taxação de 12% para as empresas e 15% para os apostadores. Então é uma taxação de todos os lados. Tomando tudo a uns 27%, quase 30%. Bastante coisa. E isso pode gerar mais de R$10 bilhões ao ano
para o governo federal. E a boa notícia para o esporte é que 36% desse valor vai ser destinado ao Ministério do Esporte. Então imagine você, 36% de 10 bilhões ao ano, é algo como mais de 3 bi ao ano para o Ministério do Esporte. Aí sim, fazer uma gestão, se fizer uma gestão correta desse dinheiro, com destinação para programas sociais do esporte, programas educativos, programas de esporte e lazer, e para programas de esporte de alto rendimento, olímpico e paralímpico, isso pode trazer um nível esportivo para o Brasil nunca antes alcançado. Isso vai abranger as instituições, as associações, as agremiações. Isso aí deve ter uma regulamentação de como isso aí será feito, como se pode reivindicar. Já tem tudo isso definido, não? Está sendo definido. A lei foi aprovada em 23, no ano passado. Em 24 é o ano da regulamentação da lei. Tudo está sendo regulamentado, especificado, de forma destrinchado de como deverá ser feito. E 2025, aí sim, começa a valer em 1º de janeiro a lei das bets. Só pode operar as empresas que tiveram outorga e com uma série de regras e limitações, tanto para os jogadores, para os usuários das apostas, as casas, como para as empresas. Mas como isso é tudo via internet, como é que eles vão bloquear, por exemplo, já uma empresa que esteja atuando, que já está atuando e que não é aqui do Brasil? A intenção da parte do sistema é que só possa operar no Brasil empresas que tenham o final do endereço eletrônico como .bet. Só as empresas .bet.br poderão operar. São essas que vão receber a outorga. Qualquer outra empresa que não seja .bet.br, ela vai ser bloqueada, como está acontecendo com outras redes sociais, enfim. Não é o assunto aqui, mas... O Alexandre Moraes que vai cuidar dessa parte. Ele que vai cuidar dessa parte, ele é muito bom nisso. Ele é muito bom nisso. E as empresas que não operarem com a outorga, elas serão desligadas, os sites serão baixados. E inclusive haverá um programa de educação para que os apostadores, os usuários, não utilizem outros meios fraudulentos de acessarem empresas de fora, porque haverá inclusive restrições ao pagamento das apostas, haverá uma série de barreiras que serão criadas, estão sendo criadas, para dificultar e para impedir que outras empresas não possam operar no Brasil com os apostadores brasileiros. Que legal, hein? Bom, a gente espera que dê certo, né? Afinal de contas, tudo que vai para o esporte, a gente tem que aplaudir, porque eu, como sou ligado ao esporte há muito tempo, sempre trabalhei com esporte, sempre entendi que toda criança que se liga ao esporte, ela não se liga na droga. Então, é muito legal isso aí. Apesar de que a gente também tem que ver o lado social das apostas, né? Como você falou há pouco aí do vício, que pode trazer consequências e tal. Mas, fazer o quê? As pessoas têm que ter consciência, tem que ter um trabalho muito bem feito no sentido de orientação do governo, propagandas e tal. De qualquer forma, o esporte, acredito que vai agradecer. A gente falou aqui de Bolsa Atleta. Quem é paralímpico, né, atleta que participa de Paralimpíada, também tem a Bolsa Atleta, né? Perfeito. Os valores definidos pela Bolsa Atleta, pela Lei Federal 10.891 de 2004 para atletas paralímpicos, atualmente está em R$ 3.437 mensais. É o que recebe hoje um atleta paralímpico beneficiado pelo Bolsa Atleta. Lembrando que ele pode também acumular outros incentivos além desse, para poder fomentar a sua atividade, né? Estando em atividade. Tem sempre que estar em atividade. Falar em atividade, você é atleta amador, o que você faz? Você corre, você luta, você joga, o que você faz, doutor? Alberto, eu sou maratonista. Eu gosto de correr, comecei com 5 quilômetros, 10 quilômetros, mas fui picado pelo bichinho da corrida. Hoje é interessante que tem muitos jovens correndo. É até falam que é uma hype, uma modinha que pegou, mas há muitos anos eu sou atleta amador, corro maratonas, eu e minha esposa consegui trazê-la para esse hobby. Verdade. E a gente
viaja para correr, a gente leva as nossas filhas para correr, a gente conversa sobre corrida, sobre esporte, a gente acompanha. Correndo, né? Conversa correndo. Correndo, é uma correria. Mas é muito bacana, é algo que a gente desenvolveu lá em casa. As nossas filhas que são pequenas, eu espero que possam também se apaixonar pelo esporte, seja ele qual for. Acho que não precisa ser corrida necessariamente, mas qualquer que seja a atividade. Maratona tem 42, 42 quilômetros. E a mini 21 e 500? 21. 21, não 21. tem 500. São 42... 21 tá certo, né? Senão daria 43. 42 quilômetros e 195 metros a maratona. Tá. E 21,090 a meia maratona. Mas por que tem esse 0,90? Por que tem 195 metros aí, né? Vai entender. Nós temos certa, cada uma que parece duas, né? E maratona... tem segredos para correr maratona, né? Senão você não aguenta, você tem que ir dosando e tal. Você faz 42 quilômetros, cara? Depois que fique claro que eu corri muitos anos 5 e 10 quilômetros, depois migrei para o 21, fui me acostumando até aprender a correr 21, aí fui me aventurar nos 42, mas não sem antes quebrar a cara várias vezes, literalmente de todas as formas que você puder imaginar, até aprender a correr os 42. 21 é metade, não tem 3/4, da metade já vai pro inteiro. Existem corridas de aventura com 30 quilômetros, 28 quilômetros, 35, mas são corridas de montanha, essas que você caminha também um pouquinho. Diferente da corrida de rua, que geralmente você vai trotando ou correndo no mesmo ritmo o tempo todo. E o joelho, cara? Tem que fazer uma preparação enorme, né? Principalmente depois de certa idade, para mim, depois dos 40, eu percebi uma perda de musculatura mesmo do corpo, principalmente da perna, e comecei a fazer um acompanhamento. Hoje eu faço 2 vezes por semana uma musculação voltada para o joelho, para a corrida, né? Para o impacto da corrida. E nem que seja um pouquinho, você corre todo dia, não? 4 vezes por semana. Eu 4 também, vezes. O descanso também é treino, né? É importante. Descansa carregando pedra. E Mais crianças, no isso. meu caso, né? As meninas eu vou segurar. Isso ajuda a fortalecer. Verdade, verdade. E você corre quanto por dia quando vai correr assim? É por semana que a gente fala, mas quando eu faço um treino mais longo, 16, 20, até 25. Quando eu tô me preparando para fazer 42. Uma esticada só? Nunca 42, eu nunca corro a distância da maratona para fazer a maratona, mas chego a correr 25, 28 para poder me preparar bem para uma maratona. Cara, de moto já cansa um pouco, você imagina correndo 25 quilômetros, que coisa, eu admiro, viu? Eu admiro. E tem gente que começa a correr, eu li uma matéria uma vez, uma mulher que começou a correr com 63 anos de idade, ela começou a correr. Brincadeira, né? Que coisa louca. Mas é isso aí, mas é muito bom. O que mais que a gente tem que acrescentar? O que é importante? Porque você sempre traz aqui alguma coisa, então a gente tem que perguntar no final. O que a gente tem que acrescentar? O que eu acho, Roberto, as pessoas podem também serem fomentadores do esporte no Brasil, mesmo sem praticar o esporte. Por exemplo, a pessoa pode se voluntariar a ajudar em alguma competição esportiva, paralímpica, olímpica, enfim. A pessoa pode trabalhar como voluntário em projetos esportivos em locais, em comunidades carentes, e as pessoas podem também patrocinar esportistas. Existem várias maneiras, além das leis, das leis de fomento ao esporte, que possibilitam pessoas normais, comuns como nós, a fomentarem o esporte no Brasil. Então é importante a prática do esporte, tanto como meio de lazer, social ou de alto rendimento. É fundamental, como você falou, para a educação das crianças. Mentalidade também, de saber que perde, saber que dia perde, outro dia você ganha. Entender que você precisa construir algo para poder chegar num patamar alto, que as coisas não acontecem da noite para o dia. E trabalho em equipe, que mesmo o esporte individual como a corrida é um trabalho em equipe, você tem um parceiro de corrida, você tem um treinador. Tudo isso são lições que o esporte traz para nós. Muito bom, muito bom. Doutor Pedro Qualiato, sempre um bom papo, muito bom falar contigo, viu? Agradeço mais uma vez pela participação no programa. O prazer foi todo meu, Roberto. Gente, falei aqui com o doutor Pedro Qualiato, especialista em Direito da Saúde e Direito ao Consumidor. Hoje falamos um pouco sobre as leis de incentivo ao esporte, a legislação brasileira de fomento ao esporte. Agradecer aqui a Vera Graça e o Edés Roncon, da Roncon e Graça Comunicação.
A Cláudia Rovani produziu o programa, o Max, a mesa de som, Esmi no contato com os nossos convidados, Robson Bussoni na área técnica, Felipe Zangari na direção executiva. Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós e tchau, pessoal! Apresentação, Alberto César. Você ouviu na Rádio Brasil Visão Geral, o seu programa de entrevista. Visão Geral. Oferecimento Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. Aniversário Savenhago, no mundo de Harry Potter com super ofertas.